Olá, ótima quinta-feira pra todo mundo. Que quinta-feira boa, hein? Depois de uma vitória importantíssima na Libertadores contra o River Plate, na casa dos caras, estádio lotado, tudo como manda o figurino, né? Todas as dificuldades que você tem no futebol sul-americano. Faltou altitude. De resto, tava tudo lá, torcida, um time tradicional, enfim, tudo que tinha. E a gente foi lá e conseguiu vencer, e tiveram muitas coisas relacionadas à vitória de ontem que eu quero trazer aqui pra vocês, beleza? E já tem vídeo, tá? Ontem eu fiz o vídeo aí, trouxe uma análise do Felipe Melo, que eu vou trazer outra parada do Felipe Melo aqui, né? Eu vou repetir realmente porque precisa, né? Não repetir o que eu trouxe, mas repetir o Felipe Melo, porque ele falou uma parada interessante. Trazer também o Gadiardo analisando aí, o Palmeiras analisando a vitória do Palmeiras, as dificuldades ou não que ele teve com o time do Abel Ferreira. E os números absurdos do senhor Gustavo Gomes. Ontem, por exemplo, quando eu fui falar da importância da vitória do Palmeiras, eu fiquei procurando os números do River Plate, que são absurdos também, né? Não sei, 30 jogos invictos, 6 meses sem perder em casa, nunca tinha perdido nesse novo Monumental pela Libertadores, e era muito números. E aí eu fui procurar do Gomes agora também. São vários recordes aí, é interessante a gente trazer por aqui também, beleza? Antes, já deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like. É muito importante. Vamos colocar aqui primeiro senhor Gadiardo falando do jogo. Eu já vou recomendar aí pra você que não sabe espanhol, coloca aí na legenda, tá? A faixa de legenda em português que o próprio YouTube traduz, mas a gente tá tão acostumado com ver os caras que falam espanhol falando de futebol. Eu confesso que o meu espanhol melhorou muito depois dessa quantidade de jogador gringo que tem no Palmeiras, né? Vamos dar uma olhada na fala dele, depois a gente comenta. Aparte de que juega bien, son físicamente fuertes, que en el primer tiempo lo hicieron notar, nosotros lo sentimos, por lo mismo que expliqué recién, llegaban antes que nosotros, sus delanteros fueron mucho más determinantes, y bueno, y en ese partido que creíamos que podía ser más de un trámite parejo, no resultó así, porque a los 5 minutos nos hicieron un gol y nos volvieron a convertir nuevamente el segundo, y el plan de partido que teníamos pensado se dio como se dio en el segundo tiempo, pero ya con 2 goles en contra. Después, la posibilidad de que algunos futbolistas estén para jugar más tiempo, como el caso de Juanfer, en ese primer tiempo, tal vez en ese primer tiempo lo hubiese padecido. También lo hubiese padecido, porque el equipo lo padeció sin Juanfer, y con Juanfer también lo hubiese padecido, porque fueron superiores a nosotros en ese partido físico, y el juego que en esos 30 minutos fueron superiores a nosotros. Ele elogiou aqui no começo a força do Palmeiras, né? Olha o que ele fala aqui. Aparte de que juega bien, son físicamente fuertes, que apesar de jogar bem, são fisicamente fortes também. E aqui ele fala uma parada. En el primer tiempo lo hicieron notar, nosotros lo sentimos, por lo mismo que expliqué recién, llegaban antes que nosotros, sus delanteros fueron mucho más determinantes. Falou do lance de chegar antes, né? Nós divididos, o Palmeiras tava ganhando muito. O meio campo do Palmeiras ontem foi um absurdo, né? O Aníbal, o Evangelista ali, o Felipe Anderson e o Andrés. O Felipe Anderson não fez aquela partida dos outros jogos aí que ele deu um passe ou fez gol, mas ele foi determinante, assim. E pra mim, o Lucas Evangelista tá numa crescente muito boa. E a gente tinha dúvida, né? Se o Andrés vai entrar ali na 8, né? Mais recuado, ser uma dupla de volante. Eu acho que realmente a tendência é o André jogar igual ontem mesmo e o Evangelista ali dando suporte. E aí é a vantagem de você ter o cara igual ele, porque ao mesmo tempo que você tem um cara também que ajuda na marcação, você tem um cara que chega mais à frente. Muito embora ontem, eu acho que o Felipe Anderson estava marcando mais que o Andrés, hein? Eu acho isso daí. E aí ele fala aqui também que o jogo que eles pensaram aconteceu no segundo tempo, né? O primeiro tempo não deu certo pra eles, mas o que eles pensaram em fazer deu certo no segundo, mas aí já tava 2 pro Palmeiras. Então ele falando aí, elogiando bem o Palmeiras, né? Falando sobre a força do Palmeiras e tudo mais. Grande técnico, né? Campeão e tudo mais. Não tem sorte contra o Abel até aqui, espero que continue assim.
Mas é um grande técnico, tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque ele sabe fazer uma leitura de jogo, soube fazer ontem, escalou mal, ao meu ver. Depois até vi alguns comentários aí dos torcedores do River sobre as escalações, sobre a escalação dele, mas depois ele acabou corrigindo, né? E deu certo, né? Deu certo, que melhorou no segundo tempo muito, embora, pra mim, o River achou o gol. Não foi aquela jogada toda trabalhada, mas quando você faz uma pressão, em algum momento você acaba, né? Sendo, digamos, premiado. E eles foram premiados, que a bola desviou ainda, né? Pra ajudar, deu tudo errado ali pro Palmeiras, mas enfim, no resultado em si foi muito bom pro Palmeiras. Então falas aí do Gadiardo no Diário Olé, tá? Da Argentina aqui. Vamos falar sobre Gustavo Gomes. Primeiro aqui, ó. Gringos com mais gols por times brasileiros na Libertadores. Germancano com 17, Paulo Guerreiro com 17, Gustavo Gomes com 14, Arrascaeta com 14 e Jonathan Calleri com 14. A gente tá falando aqui de um zagueiro que tem o mesmo número de gols que o meio-campo, um dos melhores meio-campos da América do Sul nos últimos anos, que é o Arrascaeta, e um dos melhores centroavantes também, o Calleri, apesar de estar lesionado agora, mas né, um ótimo centroavante também. 14 gols aí. E apesar dos dois ainda estarem em atividade, Paulo Guerreiro não tá jogando mais a Libertadores, né, mas talvez jogue ano que vem, jogou esse ano aqui, talvez jogue ano que vem. O Germancano tá jogando a Sula, né, pelo Fluminense, perderam pro Lanús. Então, não sei se passa agora, mas se o Gomes continuar aí, pelo menos nos próximos 2 anos, eu acho que passa. Um ano, mais 1 ou 2 temporadas, ele passa os caras aí, viu? E se torna o gringo com mais gols por times brasileiros. Agora, uma parada que ele já se tornou, né? Até o do próprio Diário Olé aqui, ó. Gustavo Gomes, o né? O defensor, o zagueiro com mais gols da história da Libertadores. Ele é o zagueiro com mais gols da história da Libertadores, ó. O Paraguai chegou a 14 gols, ele superou o chileno Rubem Espinosa, que somou 13 gols. Então, o Gustavo Gomes hoje é um dos maiores gringos a fazer gol por times brasileiros, e como a gente viu, ele tá junto com atacantes, com centroavantes, com meias, né? E bons, né? Bons centroavantes, bons meio-campos. Só que como zagueiro ele é o maior, né? O maior da história aí da Libertadores, zagueiro artilheiro. Sabe muito bem se posicionar ofensivamente, ele é um gigante. O Gustavo Gomes é um gigante, é um privilégio, mano. Hoje, inclusive, eu fiz 2 posts no Insta, os 2 posts foram sobre ele. Eu falei, vou ficar repetitivo? Vou, mas eu nem ligo. Tem os caras que merecem. Teve muitos pontos positivos no jogo ontem, a gente tem que exaltar muitos caras. Eu falei aqui do Andrés, falei do Evangelista, Vitor Roque, Flaco, muita gente aí, mas o Gomes é um negócio assim absurdo, ídolo pra caramba, né? E pra muitos aí eu vejo sempre quando fazem uma lista aí de maior Palmeiras da história, ou maiores que eu vi jogar, sempre tem o Gomes, né? Até a galera mais velha aí, que viu Luiz Pereira, que viu Antônio Carlos, que viu uma galera aí, hoje aí coloca o Gomes mais um, né? Gomes e Luiz Pereira, Gomes e Antônio Carlos, Gomes e Roque Júnior, Gomes e Júnior Baiano, enfim, a galera vai, Gomes e Tonhão, imagina Gomes e Tonhão, que dupla, hein? Mas enfim, cara, o Gomes é gigantesco na nossa história, é um privilégio ter ele por aqui, tá? E agora, vou pesar o clima aqui. Aquela pessoa que tem a oportunidade de pesar o clima e aproveita ela. Eu falei sobre isso ontem, só que agora vamos trazer o Felipe Melo aqui, que tem mais credibilidade que eu, né? Vamos ver o que ele falou aí. Antes do jogo, se você pergunta pra qualquer um torcedor do Palmeiras, você fala assim, cara, 0-0 tá bom? Eu acho que eu arrisco dizer que teria torcedor que fala assim, não, 1-0 pros caras tá bom, que a gente decide em casa. O Palmeiras me ganha de 2-1, ainda tem gente que quer cornetar. Assim, não existe corneta, não tem como cornetar um time que chegou fora de casa contra um tetracampeão da Libertadores, com 90 mil pessoas no estádio e ganhou o jogo por 2-1. Antes do... Eu tô com a impressão que a galera tá achando que é videogame. Eu fiz um post lá no X, né? E teve um cara que falou assim, não é reclamando, mas o time tomou pressão. Mano, se o Palmeiras não tomasse pressão ontem, qualquer time de outro, mas eu vou colocar o Palmeiras, não tomasse pressão ontem, naquele estádio, naquela circunstância, abrindo 2-0, que obriga os caras a tentarem alguma coisa, aí pode ver que no videogame que tá com a setinha tudo pra cima, você podia ver que o Palmeiras tava. E outra, tá? Tomou o gol ali, a bola desviou, mas não tomou aquele amasso, tipo, toda hora um lance, igual foi, por exemplo, aquele segundo jogo em 2021, né, mais Libertadores 2020, né, que é toda hora um lance e tal. O Palmeiras se defendeu muito bem, acabou dando um azar lá, então
O pessoal às vezes pensa que o bagulho é videogame, cara. E olha, ter que explicar o porquê essa vitória gigante é impressionante, né? E teve até o próprio... Cadê? O Bruno Formiga, ele também falou sobre isso. Aqui, eu acho que é isso. E aqui eu não estou comparando o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o São Paulo com o Real Madrid, nem com ninguém. Estou comparando a nossa interpretação de certas vitórias. Porque os caras vão lá e é mérito pra caramba, tá? Tu vai na casa de alguém, num ambiente desse aí, num estádio desse proporcional na Europa, num Anfield, num San Siro com a torcida da Inter. Aí tu vai lá, faz 2-0 no primeiro tempo, deitando. Sofre no segundo, toma um 2-1. Porra, a gente, cara, ficava ali vendendo e com razão, porque tá certo. E via nas redes sociais ali... É isso, e que timaço, e meu irmão não morre nunca, e os caras não sei o quê. Quando é aqui, porra, a gente desvaloriza a parada, velho. Porque é uma vitória gigante, tanto lá quanto cá. Só que quando chega aqui perto, e aí envolve clubismo, envolve uma porrada de coisa. Eu não sou torcedor do Palmeiras, mas uma vitória dessa é gigante, pô. Seja de qualquer time brasileiro. E aqui eu não tô... Eu acho, assim, até meio bizarro. Ah, tá. Então o cara colocou aqui, ó. Vitória gigante, pô. Infelizmente, provavelmente não é palmeirense. Eu acho bizarro você ter que explicar o porquê ganhar do River Plate na casa dos caras, com 90 mil pessoas, numas quartas de final da Libertadores. Eu acho bizarro você ter que explicar o porquê essa vitória é gigante, sabe? Não era pra ter que explicar, né? E de novo, eu entendo, pô, mas vou criticar. Mas, cara, você tem que entender, assim, de tudo o que aconteceu. Às vezes a pessoa só tem um comentário pra fazer, o comentário é negativo de uma vitória dessa, aí realmente é cansativo, né? E é por isso, inclusive, que eu falo, pô, o jogador, o próprio Abel, tem que dar uma filtrada de redes sociais, porque o pessoal perde totalmente a mão. Perde totalmente a mão, velho, tá ligado? A gente, quando o Palmeiras joga mal e tal, a gente é o primeiro que... A gente, pô, tá falando o ano inteiro, ano inteiro não, a gente tá desde 2023... Mas vamos cortar mais pra 2024 falando que o Palmeiras não joga bem jogo grande. Que a grande dificuldade do Palmeiras são os jogos grandes, quando, né, pega um time forte, nem Libertadores, mas assim, torcida e tal. Os jogos grandes do Palmeiras tendo muita dificuldade, a gente tá falando isso há muito tempo. Então, criticar a gente critica, mas não dá quando você ganha o jogo você reclamar. Até exemplo do Botafogo. Quanto o Botafogo, eu fiz questão de vir aqui falar também, pô, gente, a gente ganhou de 1-0 do Botafogo aí, tudo bem. O Botafogo não tá bem, só que o Botafogo joga... Todo mundo joga muito melhor que outra gente, né? Não tem, quando o time ele tá no topo, você vai jogar melhor. Você vai entrar mais ligado. O Lucas Evangelista falou sobre isso quando jogava no Bragantino, né? Então a gente ganhou de 1-0 do Botafogo fora de casa, um gol legal demais ali, também do Felipe Anderson, da recuperação dele, tanto que depois continuou só crescendo. E a galera reclamando, porra, aí é difícil também, né, cara? Eu tô pra ver a hora que o Palmeiras vai ganhar um título e a galera vai reclamar. Não vai demorar pra acontecer isso, viu? Vai estar comemorando lá, levantando a taça, vai ter gente reclamando. Eu não duvido mais nada. Pô, legal. Pô, amendoim. A gente tem essa cultura. Eu também não tô querendo desfazer a cultura do palmeirense. O palmeirense é chato mesmo. Mas também tem umas horas que extravasa, né? Beleza? Mas é isso. Deixa seu like, sua inscrição no canal aí que é importante demais. Tamo junto.